falar hoje um pouco da maternidade e psicanálise. Todas as mulheres e fêmeas de outras espécies têm a capacidade única para criar vida, embora não sejam reduzidas apenas a esse papel. É notável a relação que quase todas as mulheres nutrem com seus filhos, e nesse contexto a psicanálise tem muito a dizer sobre a maternidade. Então, continue a leitura para entender alguns pontos. O conceito de maternidade. Segundo o dicionário, maternidade significa estado de quem é mãe. Relação afetiva entre uma mãe e um filho. Direito afetivo e jurídico entre uma mãe e um filho. Embora apresente vários argumentos para justificar o que é, todos corroboram na mesma coisa. Nesse contexto, o vínculo é gerado e nutrido por uma mulher com uma criança, sendo biológico ou não. A maternidade, ao longo dos anos, passou por transformações quanto à sua percepção e necessidade. Em séculos anteriores, além das afazeres domésticos, muitas mulheres tinham filhos, dependendo do lugar e tempo, porque eram obrigadas. Assim, além da relação natural que cultivavam, o ato de ser mãe também era visto como símbolo do status pela sociedade. Mesmo após tanto tempo, o ato de gerar ou criar um filho permanece como um gesto que é quase altruísta. Uma mãe precisa abdicar de algumas coisas para cuidar do filho e, por vezes, dela mesma. A criação física e mental exige bastante de um genitor, incluindo tempo e dedicação. Entanto, os frutos são colhidos mais à frente. Separação. Inevitavelmente, uma mãe será obrigada a se separar do filho. O mesmo crescerá e sentirá a necessidade de buscar o próprio espaço no mundo. E isso pode vir através de um casamento ou de um simples desejo de morar só. Aos poucos, mudança na rotina será percebida e afetará seu cotidiano. É a chamada síndrome do ninho vazio. De maneira similar, se instaura um clima de luto na casa. Não pela perda de um ente querido, mas pela convivência que antes era constante e hoje não mais. Nesse contexto, o crescimento dos filhos é ligado diretamente ao envelhecimento dos pais. Assim é comum desde os últimos se sentirem inadequados e desnecessários após a ida dos filhos. Felizmente, algumas famílias sentem mais sobre esse distanciamento. É uma dor emocional. Assim, muitos deles não sabem o que se dedicar e sofrem bastante com vazio e estar alto. Assim, abre porta para doenças como depressão e essa, por sua vez, pode vir acompanhada de outras. Dica: após se dedicar tanto tempo aos filhos, é preciso entender o seu papel no mundo. Claro que a maternidade foi vital e para que o pequeno e você também crescesse, mas a vida não pode se resumir a isso. A síndrome do ninho vazio pode danificar a sua percepção sobre seu papel no mundo. Para evitar isso, confira algumas dicas que te ajudarão a passar por essa fase de adaptação. Se dedique a si mesmo. Certo, é mais óbvio, mas ainda assim algumas pessoas têm dificuldade em cuidar de si após o distanciamento dos filhos. É uma fase de adaptação, de renovação de hábitos. A partir de agora, a prioridade é você. Então estabeleça vínculos consigo mesmo. Nesse contexto, descubra e dedique-se ao novo propósito, você. Hobbies. Lembre de quando se asentou de uma atividade porque não pode levar ao incluir os filhos. Que tal investir nela? Assim, cultive o hábito de manter hobbies e atividades que te causam prazer. Embora possam mexer com seu corpo, eles irão exercitar sua mente e alma. Amigos. A maternidade não inibiu que você tivesse contato com amigos, mas talvez tenha distanciado. Por que não resgatar isso? Faça seus amigos serem mais presentes em sua vida e também faça isso por ele. A amizade em qualquer época da vida são altamente recomendadas por qualquer médico. Passeios. Permita sair mais, encontrar lugares novos, se envolver com eles. Pode focar sua atenção em cuidados consigo. Assim, permita-se ir a um restaurante, um bar, um parque, um salão de dança. Nesse contexto, insira algo novo em seus olhos e sua vida. Viaje, indo mais além, por que não viajar? A aventura é benéfica a qualquer um, pois renova seu humor, bem-estar e criatividade. Conhecer um lugar novo, aguçar nosso desejo por descoberta, não deixando que aventureiros. Também é por meio deles que podemos achar nosso lugar em nossas próprias vidas e no mundo. Ambiente coletivos. Você pode usar suas habilidades pessoais por uma causa nobre. Talvez o vocabulário ou voluntariado seja uma excelente escolha. Assim mesmo que você não tenha algo a particular que queira mudar em você, boa vontade pode mudar o dia de outras pessoas. Nesse contexto, colabore por ser um agente de mudança de alguém, seja humano ou animal. Talvez que ele precise no momento é de alguém que ofereça atenção e carinho gratuitos. Semelhanças, embora o assunto na questão da avaliação seja a maternidade, ele tem alguns aspectos em comum com a psicanálise e o avaliador. Talvez por isso seja apto destrinchar o assunto sob a ótica de uma visão mais clínica que emocional. Nesse contexto, veja alguns pontos e tire suas conclusões. A
acolhimento, uma mãe sempre está pronta a acolher o filho. Em um mundo tão solitário, as frustrações que o pequeno sente são decorrentes das divergências que esse possui contra as atitudes dos outros. Assim, também a psicanálise é um profissional que se dispõe a ouvir o que o seu paciente guarda de mais íntimo. Nesse contexto, o silêncio dele é um atento às angústias gritante que o visitante carrega e quer escutar. Talvez seja um grande desafio para alguém escutar uma outra pessoa, mas não para a mãe. Através disso, ela sabe de necessidades e vontades dos filhos, não necessariamente acatando, mas entendendo como eles afetam o menor naquele momento. O psicanalista vai um caminho parecido. Assim, ele aceita sair da praia estável de seus pensamentos e decide mergulhar numa revolta de palavras do seu paciente. E como isso nos muda, a maternidade é um divisor de águas na vida de qualquer mulher. Assim sendo, é possível traçar os paralelos entre as mudanças ocorridas antes e depois desse grande evento. Se você antes voava sem paraquedas, você hoje precisa aterrissar na poltrona do avião com cinto. Dessa forma, se correr uma maratona, precisa descansar e se hidratar constantemente. Você agora também é responsável pela criação de outro ser e por sua educação. Uma responsabilidade imensa. A maternidade é um ponto de metamorfose na vida de uma mulher. E nesse contexto eles são expostos ao seu lado mais sensível e vulnerável, carregando medos e receios contra a cria. Contudo, o trabalho árduo empenhado por anos dá resultados ao perceber o ótimo desenvolvimento da criança. Você sabe que foi uma excelente mãe por ter cuidado de um jovem que se tornou um adulto justo e ético. Embora o artigo aborde sobre a maternidade, em momento algum temos a intenção de relegar o papel da criação unicamente às mães. Assim, os pais têm uma participação fundamental e necessária na criação dos filhos. Neste contexto, a figura paterna também é parte essencial nos pequenos e deve ser empenhada no mesmo peso que o das mães. Agora com você, convido a participar da sua porta de experiência como mãe, de modo que a maternidade mudou sua vida e perspectiva sobre o mundo. Qual o paralelo que você traça com épocas anteriores e posteriores à minha? A mãe de primeira viagem que precisam de conselhos, e seu relato pode ajudá-los. Então, falei um pouco da função da maternidade, segundo a visão psicanalítica, né? Então, a maternidade é um ato de criação, né, que a mãe tem, de educar também a criança, de amor fraterno, né, amor de mãe para filho, né, amor bem verdadeiro, mas também que a mãe precisa de ser cuidada, né, ela precisa ser ouvida, precisa ser entendida, porque senão ela pode adoecer e ter uma ansiedade, uma depressão. Psicanálise e maternidade.